A paz, amados. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de liderança em discipulado. Hoje nós estamos aí no módulo 3 para aplicarmos a aula do tema 10, famílias conforme o plano de Deus. Vai ser um tempo agradável, esse período nosso desse estudo. A gente vai poder observar um pouquinho como Deus valoriza a família. E eu louvo e exalto a Deus por essa oportunidade. É um tema que eu tenho buscado compreender nesse tempo, estudar. E Deus está nos dando a possibilidade aqui de compartilharmos, essa matéria nesse dia. E eu quero que sua vida seja edificada nesta aula. Nós temos muitas aulas aí sendo aplicada no nosso curso, sendo colocada lá no YouTube. Aula que tem abençoado a minha vida, porque eu tenho acompanhado também aí os professores ministrando essas aulas. Hoje nós vamos começar lendo uma referência da palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 31. Efésios, capítulo 3. Aí a gente já vai conhecer um texto que é ligado ao livro de Gênesis, mas depois você pode acompanhar. Nós só vamos ler o texto aqui em Efésios, para a gente começar a desenvolver aí esse tempo. Então, Efésios, capítulo 5, versículo 31, diz assim, amados. A gente vai procurar um pouquinho na Bíblia, para a gente desenvolver esse hábito também de encontrar na Bíblia alguns versículos. Não serão muitos nessa aula, mas alguns que vai ser importante para o seu desenvolvimento. Diz assim: porque isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Vamos ler novamente, amados. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Se a gente observar em Gênesis, a gente vai ver algo bem parecido, onde o homem tem que deixar a sua parentela, a sua família, e se unir a uma única mulher. Então nós vamos ver que o objetivo hoje é compreendermos aí que Deus tem sempre um plano maravilhoso para as famílias. Isso aí é fundamental. Tenho trabalhado num tema desse, esse dia aplicando até pregação nesse mês de maio. E isso inclui o relacionamento do casal e o relacionamento com os filhos. Quando os filhos chegarem, então a gente precisa ter aí uma vida maravilhosa. Então, é um plano maravilhoso de Deus para a nossa vida, para a família, para o casal, e quando os filhos chegarem, para os filhos, para a nossa família ser conforme o propósito e plano de Deus. Então a gente precisa entender muito isso. Tem um propósito, tem um plano de Deus, tem um propósito, tem um plano de Deus, para cada família. E é um propósito maravilhoso, mas eu uso uma outra palavra. É um propósito para que essa família seja feliz. Na família, no casamento, no relacionamento conjugal, no relacionamento para os filhos, todos precisam ficarem felizes. Esse é o propósito de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, amado. Então vamos continuar aí na nossa introdução desse estudo. Nós estamos aí na página 159, na Bíblia, Deus vai incluir, irmãos, 4 vezes esse texto que nós lemos aí. Por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se a uma mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós vamos ver 4 vezes isso sendo falado. Uma no Antigo Testamento e 3 vezes no Novo Testamento. No Velho Testamento, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, depois Mateus 19, 5, depois Marcos
10, versículos 7 e 8, e depois Efésios 3,31, o que nós lemos ainda agora. Então você vai observar que logo no início da criação do homem, Deus dá uma ordenança, uma ordem ali. Por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E no Novo Testamento nós vamos observar isso sendo replicado por Jesus em Mateus, em Marcos e depois por Paulo em Efésios, né? Isso mostrando a importância dessa união, a importância do casal na família, né? E que é uma ordem do Senhor, é o objetivo do Senhor maior, é o homem deixar sua família e se unir à sua mulher, né? Aquela mulher que Deus já tem preparado para ele, que Deus tem separado para a vida dele. Então nós vamos observar aí que essa declaração ela aparece em dois períodos: na pureza do homem antes da queda e depois da queda, do pecado. A mesma declaração contínua. Então, mesmo com o pecado, isso não mudou na visão de Deus. Isso não mudou na visão de Deus. Continua, né, o mesmo objetivo. O homem perfeito tem essa ordem, o homem pecador também tem essa ordem, recebe essa ordem da palavra. Então aí nós vamos compreendendo que o passo que o casal vai dar, ele é muito importante, Porque está requerendo aí, irmãos, isso aí está requerendo, sabe o quê? É um plano de Deus, e esse plano de Deus é um bom plano para construir um bom casamento. Hoje, às vezes, fracassamos no casamento porque não nos atentamos ao plano de Deus para o casamento. Às vezes, fracassamos porque há infelicidade no casamento. E a gente precisa entender que o casamento é lugar de felicidade. Não tem como tu passar 1, 2, 3, 4 anos na infelicidade. Então, a gente precisa voltar para o plano de Deus, né? A gente precisa voltar para o plano de Deus para o casamento, né? Então, hoje, amados, muitos casamentos está cheio de tristeza, insatisfação, até casamento entre crentes, não tem essa de nós falarmos bem assim, casamento do mundo é tristeza. Não, casamento entre crentes. Tem casamentos de pessoas que não são cristãos, que têm padrões, né, têm valores, estão no propósito de Deus. E aí há felicidade. E não é uma felicidade passageira. Nós vamos entender isso. Então a gente precisa estar sempre observando isso, né? Por quê? A falta de atenção aí ao propósito de Deus. É bem simples assim, irmão. Falta atenção para o plano de Deus para o casamento. Quando falta Deus, quando falta Cristo, falta alegria. Aí tem tristeza e provoca tristeza. Quando provoca tristeza, esse casamento ele tende ao fracasso. Então a gente precisa entender qual é o plano de Deus, qual é o propósito de Deus para o casamento. O que envolve o casamento segundo o propósito de Deus? O que envolve o casamento segundo o propósito de Deus? Nós vamos entender, irmãos, algo importante logo nesses versículos que nós citamos e no versículo de Efésios que nós lemos, né? Precisa deixar pai e mãe. A gente vai perceber que não é só para o homem, irmãos. Para a própria mulher precisa deixar o pai e a mãe, né? Então, formando um casamento, que é a parte 1 aqui da nossa lição, que vai chegar nesse ponto, deixar pai e mãe, nós precisamos entender que isso é fundamental para o casamento. Isso é fundamental para o casamento, né? Porque o plano de Deus, ele já indica isso, ele aponta para isso, né? Que o esposo e a esposa, o cônjuge, precisa deixar pai e mãe.
O deixar que a gente está falando, irmão, não é deixar de lado. Isso não significa que tu vai abandonar, nunca mais vai ver o seu pai, nunca mais vai ver a sua mãe, você não vai ser contato. Não é isso que nós estamos falando. Não é isso que a palavra vai requerer de nós. Não é nada disso, né? Mas você precisa tomar uma atitude. A gente não está falando de uma distância geográfica, nós não estamos falando, eu vou ficar 100 quilômetros, 200, 100 metros, ser vizinho, nada disso, não é isso. Porque às vezes você pode estar 100 quilômetros do seu pai e da sua mãe e não ter deixado. Você pode estar morando ao lado, no terreno vizinho, e ter deixado pai e mãe estar cumprindo a palavra, né? Ou talvez não, mas nós precisamos entender que no plano de Deus o objetivo é esse. Você deixar pai e mãe. Esse deixar não é de abandono. Vamos lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, para a gente ver que não é abandono, porque a palavra não respalda eu abandonar a minha mãe, né? Hoje eu só tenho minha mãe, abandonar minha mãe. Ou a minha esposa abandonar os seus pais. Não, não é isso. Né? E nós vamos compreender o que é esse abandono. Mas eu quero deixar esse versículo de Timóteo para você perceber 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Que está falando? Vou abandonar? Não. Eu preciso me distanciar, que fisicamente, talvez você vai se distanciar fisicamente, mas não vai abandoná-lo. Você precisa, irmãos, né? E deve permitir isso, mesmo que seja feito de uma forma radical na sua vida, você precisa estabelecer um novo relacionamento. Agora, um relacionamento de adulto. Você agora vai se ocupar mais com as ideias e opiniões do seu cônjuge. Não é a opinião do teu pai que vale mais, não é a opinião da tua mãe. Eles podem ser conselheiros, eles podem te ajudar desde que não interfira, mas você precisa ouvir o seu cônjuge. A esposa precisa ouvir o esposo. O esposo precisa ouvir a esposa. As ideias, opiniões, hábitos do seu cônjuge vai ser diferente. E você precisa estar atento a isso, você precisa observar isso. Por quê? Porque você está construindo uma nova relação. Se você trouxer para essa nova relação hábitos, né, coisas do seu pai, ou do cuidado que teu pai tinha por você, que sua mãe tinha por você, vai interferir grandemente no seu casamento. E lembra que antes do homem pecar, o conselho de Deus para o homem já era essa: deixai o pai e a mãe e você vai se unir a uma única mulher. Já era o conselho de Deus lá atrás. Então nós precisamos, irmãos, entender isso. Você não vai ser escravo do afeto, da aprovação, da ajuda, do conselho dos seus pais. Eu vou fazer isso no meu casamento só se meu pai aprovar. Essa ideia do meu pai é melhor, né? Às vezes a menina, por ter sido cuidada, amada, ela fala: não, esse posicionamento do meu pai é melhor do que o seu. Não, isso acabou. Agora você vai ouvir do seu esposo. Você vai estar ligado ao seu esposo, até na questão emocional, na questão física. Você não está mais ligado aos seus pais. Você agora precisa estar ligado ao seu cônjuge, à sua esposa ou ao seu esposo. Então isso, irmão, significa deixar de procurar que seu cônjuge mude ao gosto dos seus pais. Não, você não vai mudar ao gosto do seu pai. Você não vai vestir ao gosto do seu pai. Agora você vai ter as decisões, né, que precisam ser tomadas junto com o seu esposo. E isso é um peso nas nossas relações aí, né? Na relação humana, isso é muito importante. Então, decidindo que a relação esposa tem prioridade sobre toda outra relação, sobre amigo. Às vezes tem pessoas que a gente está falando de pai, mas tem gente que leva também aí,
né, um conselho, a amizade para o relacionamento. Meu amigo me trata assim. Minha amiga me trata assim. A minha amiga me diz que é melhor fazer meu cabelo assim, né? Isso aí a gente precisa também perceber que a gente precisa deixar de lado, porque a relação esposa-esposa é o que tem um peso maior, é a convivência nova que nós possuímos, né? E aqueles que ainda irão casar irão possuir. Então, assim, irmão, devemos preocupar em ser um bom filho, né, ou filha. Precisamos nos preocupar com a mãe, com o pai, mas devemos preocupar mais ainda em ser bom esposo e boa esposa. Isso é a maior preocupação. Se eu estou casado, não tem como eu ser um bom filho, né? Não tem como eu ser um bom pai se eu não for um bom esposo. Isso é primordial na minha vida. Se eu for um bom filho, se eu for um bom pai, é porque eu sou também um bom esposo. Então, os filhos, irmão, eles não precisam dos pais complacentes, que continuam ali, né, o tempo inteiro se preocupando, tocando. Não precisa disso, irmão. Nós não precisamos disso, né? O pai tem que ensinar, o pai tem que ensinar, o pai tem que mostrar, né, como enfrentar e resolver os problemas. A gente já ensina isso antes de casar. E o filho precisa levar isso, a filha precisa levar isso para os seus relacionamentos. Ela precisa se adequar, né, a ser bons esposos e boas esposas. Então, se eu for um bom esposo, o meu filho vai levar isso para o relacionamento dele, né? Se a Andréia, a minha esposa, for uma boa esposa, a minha filha vai levar isso para o seu relacionamento. Vai entender esses padrões. Vai entender esses padrões. Então, ela precisa desenvolver esse relacionamento, né, com o outro. Uma cumplicidade entre os dois que agora estão formando uma nova família, né? Aí, se eu sou pai, eu vou interferir no relacionamento dos meus filhos? Minha esposa vai interferir no relacionamento dos nossos filhos? Até que ponto nós podemos fazer isso? E com isso nós vamos estar ensinando aos nossos filhos a desenvolverem. A gente precisa. E aí, quem é casado e daqui a pouco vai perder os filhos, precisa também desenvolver, né, em suas vidas um preparo para isso. Porque senão, não se prepararam, vão tentar intervir na vida dos filhos e com isso os filhos vão sofrer, porque o casal não vai ter liberdade, o casal não vai conseguir crescer, não vai conseguir desenvolver, vai gerar uma dependência muito profunda e com isso, nos momentos de luta e de dificuldade, isso vão ser tudo lançado. Então, aquele casal que tem filhos que estão próximos a casar, que vão sair de casa, na psicologia vai chamar, né, de ninho vazio, você vai ficar vazio, você já tem que se preparar por isso. E a gente sempre tem que lembrar, irmãos, nós temos filhos, vamos gerar filhos, vamos preparar os nossos filhos para a vida que eles vão viver nesta terra, até o encontro do Senhor. Então desejamos preparar filhos salvos, mas que esses filhos não vão ser para nós. Não vão ser para nós. Por mais que a gente queira, não vão ser filhos para nós. Se eu perguntar ao meu sogro, se o meu sogro queria que as filhas dele saíssem de casa, ele vai falar igual a mim. Não. Mas ele entende, né, que as filhas dele agora têm uma nova vida e que esta vida ele precisa orar, acompanhar, mas que é uma vida independente, né, é uma vida que eles vão criar, que eles vão conquistar, que eles vão ter o objetivo dele. Então a gente precisa estar preparado para isso também. Tá? É outra coisa que a gente precisa ficar analisando. Se você quer um casamento feliz, se prepare quando os filhos partirem. E você se prepara para o filho, quando o filho vai partir, antes dele partir. Você lembra que você é esposo e você é esposo.
né? Que essa pessoa que dorme contigo que te conquistou, não foi seu filho. E o seu filho veio devido a esse sentimento de amor que você tem, não podia, não, tinha, vai ficar falando, tem, por essa pessoa que é o teu companheiro, que vai continuar o seu companheiro. Se você descobrir lá na frente quem é essa pessoa, é porque a tua vida já está vivendo infelicidade. Então você precisa viver em felicidade. Você precisa dormir ainda com o teu esposo. E lembrar que ele é a pessoa fundamental no teu relacionamento. Não é teu filho, não são os seus filhos e não são os seus pais. É o teu esposo ou a tua esposa. Entenda isso, irmão. Uma coisa que eu já toquei, aí eu vou poder até virar um pouquinho a página, não tente ajeitar a casa do seu filho, né? O casamento dele, a casa, eles que têm que decidir. Você gosta, eu gosto muito do vermelho, então vou chegar lá e vai pintar tudo de vermelho porque é o meu gosto. Não, eles que têm que decidir. É uma decisão que eles precisam tomar. Então você não pode tentar organizar a vida deles, o espaço deles. Você pode dar conselhos, irmão, dentro de um limite. Mas decisão são. Quando eles buscarem esse conselho, você pode apresentar o seu conselho, desde que não interfira, desde que não crie um ambiente ruim. Eu quero até trazer uma palavra. Quando os dois vierem buscar conselho, é o melhor. Porque quando é só o seu filho que busca conselho em você e a filha busca conselho em outro, é porque já está tendo uma dificuldade. Você precisa mostrar isso. Precisa mostrar que os dois precisam buscar conselho junto no Senhor. Então a gente vai vendo essas decisões, né? Você vai ter que sempre considerar aí. Eu acho que isso deve permitir que o jovem marido seja o cabeça da casa. Olha como isso é importante. Que ele próprio tome as decisões. Que considere a sua esposa e não a vocês como sua responsabilidade primária e sua ajuda. Deve animar a sua filha a depender de seu marido e não de vocês em relação à direção, ajuda ou companheirismo ou afeto. Meu irmão, é não intervir, é deixar eles crescerem, é deixar eles se conhecerem. Quando você vier com conselho, os dois estão precisando, é uma ajuda. Mas aquele jovem esposo, ele é o cabeça da casa. Ele agora vai dar as diretrizes, né? E a sua filha vai entender que aquelas diretrizes é o melhor para os dois, é onde vai trazer uma melhor convivência, é o melhor caminho para eles. Então, a gente está deixando pai e mãe nesse tempo, né? E aí casamos e agora estamos deixando os nossos filhos criarem o seu ambiente. Por quê? A segunda parte aí desse estudo, na página 161, diz: unir-se um ao outro. Olha como isso vem trazer a felicidade. Aquele casal novo, aquele marido agora que é o chefe de casa, que é aquele que busca o sustento para o lar, que dá diretriz àquela família, aquela mulher que agora é submissa ao seu marido, é companheira, administra as coisas com ele, ajuda no crescimento, cuida dos filhos, cuida do esposo, aquele esposo que recebe o amor da esposa e que dá esse amor para a esposa, estão unidos. E a gente vai ver no nosso estudo, né, que o plano de Deus para esse casamento é que o esposo e a esposa se unam um ao outro. Deixaram o pai e mãe e agora estão unidos, estão juntos, estão aliançados. Nós vamos falar de aliança, estão aliançados. Né? Então, aquele jovem casal agora, eles têm as suas próprias ideias, né? O pensamento deles precisam ser diferente do pensamento das coisas que é apresentada. Por quê? Atualmente muitos casais, irmãos, eles parece que já estão casando no contrato. Não. A ideia que eu tenho é essa. Se o casamento fracassar,
a gente vai lá e busca o divórcio. Não é isso. Né? Casamento é uma construção, o amor é uma construção. Né? Então, quando se casa, promete ser fiéis até a morte, mas mentalmente acrescente, a menos que os nossos problemas sejam demasiadamente grandes. Então, se o meu problema for demasiadamente grande, eu separo. Vou ter dificuldade. Aí eu vou trabalhar com um ponto fundamental, irmão. Por isso que os dois precisam ser felizes no casamento. Porque senão algumas pessoas vão pensar, só o outro é feliz e eu sou infeliz? Não. Por isso que precisa unir-se um ao outro. Um completa o outro. A felicidade do outro é minha felicidade. Os dois pensando assim, os dois serão felizes. Por quê, irmãos? É uma verdade. Vai surgir, né, dificuldade, vai surgir lutas, vai surgir diversos problemas. Aí algumas pessoas vão falar, seria bom que a gente fizesse uma renovação de votos todo ano, igual carteira de motorista, né? Você vai lá de 5 em 5 anos e faz uma renovação de voto, para você lembrar, é na saúde, é na tristeza, né? É na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Então você lembrar dessas coisas. Por quê? Isso é fundamental para o casamento. O casamento não é só aquela festa daquele dia. Tem as tensões do casamento. Por quê? Porque o casamento não é temporal, irmão. O casamento é permanente. O casamento, ele não é algo de conveniência, não. É um compromisso, em primeiro lugar, gerado perante Deus. Um compromisso de felicidade, de cumprir o propósito de Deus. Não é um jogo que você bota as cartas ali, não é nada disso, não é nada disso. Em Marcos, capítulo 10, versículo 7, eu vou ler aqui para você, para observar a importância disso. Marcos, capítulo 10, eu acho que o respaldo da palavra para o casamento ele é fundamental, né? 10, versículo 7 e versículo 9. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão os dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Irmão, casamento não é um contrato. Eu fui lá e fiz apenas... Não, nós temos que estar debaixo dessa bênção. Mas é um compromisso divino perante Deus. É o propósito de Deus para a vida dessas pessoas ser uma vida feliz. Não só delas, mas o fruto desse relacionamento ser feliz. Então nós precisamos estar atento a isso. O casamento, então, não é uma questão de sorte, eu não joguei, é um propósito de Deus. É um propósito de Deus. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos a isso. Estou feliz no casamento, estou feliz no casamento, foi bom para mim, tudo bem. Pô, mas surgiu a luta, então vamos parar agora e terminou o casamento. Não, aí a gente cresce mais, a gente constrói algo melhor, os dois se unem, né? Os dois se unem de uma tal maneira que eles conseguem dar um passo muito maior. Olha só o que o texto de Malaquias, capítulo 2, eu tinha deixado até marcado aqui já, Malaquias capítulo 2, versículo 14, vai nos falar. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Olha só, nós estamos falando de outro contexto aqui, mas eu quero trazer esse pedaço desse versículo para o nosso estudo.
porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Quem foi a testemunha da sua união? Foi Deus. Você convidou Deus para estar ali e testemunhar isso. Como você vai ser desleal? Como você vai abandonar? Como você vai lançar fora? A gente precisa manter aqueles votos de fidelidade, né? De um para com o outro. Não podemos esquecer. Quando nós temos essa fidelidade em todos os sentidos, não estamos falando só de adultério, em todos os sentidos, fidelidade e manter o outro feliz, meu irmão, nós estamos alegres. Porque não adianta no relacionamento, amado, alguém falar bem assim, ó. Ah, se o meu esposo for feliz, para mim já está bom. Não está. Os dois precisam ser felizes. Os dois precisam ter felicidade. Precisa ter felicidade. Quando você casar, você vai aprender. Dá muito presente para a esposa. Esposa, dá muito presente para o esposo. Né? Passeie, viaje. Não tem recurso, irmãos? Vai, dá uma volta na praça da tua cidade, onde você estiver. Vai comer algo fora. Né? Mesmo que seja um hambúrguer, vai lá. Isso faz bem para o casamento. Elogie um ao outro. Compartilhe a vida, as dificuldades. Se abrace, coloque ela no ombro na hora de dormir. Né? Coloque ali. Até para ela sentir a batida do teu coração. E ver que o coração bate por amor a ela. Isso vai ser bom para o casamento. Né? Nós precisamos fazer isso na nossa vida. Então, irmãos, o esposo, por sua vez, promete ser fiel. Seja fiel até o fim. Né? A esposa promete ser fiel no meio das dificuldades e das lutas. Não é porque o esposo prometeu ser fiel, irmãos, né? Você era uma jovem bela, bonita, se arrumava, aí agora você já tem uma certa idade que você esqueceu isso. Você precisa continuar sendo fiel. Fiel que você ia fazer o outro alegre. Da mesma forma o esposo, né? Então, isso é cumplicidade. Nós precisamos ter cumplicidade no nosso relacionamento. O casamento significa que o marido e a mulher entraram numa relação do qual aceitam, né, total responsabilidade e se compromete um ao outro, sem levar em consideração os problemas que possam surgir. Se comprometer a isso. Essa aliança é a aliança que estamos fazendo, né? Por sinal, essa aliança é aliança de 25 anos de casado, mas já estamos chegando a 29 em dezembro desse ano, né? 29 não, 28, já botei mais uma, se Deus permitir, chegaremos lá, né? Glória a Deus. Então a gente precisa saber que o casamento é isso. É uma relação que os dois